Eu sou Maria Fernanda, vou apresentar o trabalho sobre o banco de germoplasma do girassol, que é o Elianthus annus, para a disciplina de recursos genéticos do programa de melhoramento genético de plantas da UFRPE. Então, o girassol ele é pertencente à família Asteraceae, da ordem Asteralis, e o gênero Elianthus, ele abrange cerca de 70 espécies, dentre elas o Elianthus annus, que é o girassol comercial, aquele girassol mais conhecido. E também ele tem cerca de 15 subespécies. Então, é um gênero que ele é rico, né, em produtos e principalmente para a comercialização das flores. E o girassol em si é muito mais comercializado pela questão das suas sementes para subprodutos. Então, o gênero Elianthus ele recebe esse nome Helios por conta do que significa sol, e o anthus significa flor, então é chamada flor do sol, pelo fato de que essa flor ela tem um comportamento de se movimentar conforme o subir do sol, né? Pela manhã está um pouco mais baixa, por volta de meio-dia ela fica um pouco mais erguida, até ficar completamente virada aí para o sol, recebendo total iluminação. Então, a história do girassol, ela se dá ali por volta de 1500, né, que é onde foi o seu centro de origem no México, e também onde foram domesticadas, né, algumas espécies. Depois se expandiu ali para a Espanha em cerca de 1510 e começaram a conhecer um pouco mais da planta e trabalhar com ela. Então, em 1700 mais ou menos, tiveram alguns cultivares do girassol na Rússia, na Holanda. Em 1716, né, houve a patente do óleo de girassol, que aí seguiu para uma produção maior no Canadá. E em 1920 foi onde, de fato, iniciou-se o processo industrial, né? Teve uma maior importância no processo industrial do Elianthus annus, que é o girassol comercial para a produção de sementes que a gente conhece. Então, aí como conhecemos, né, a flor do girassol, então ela é produzida como flor de corte, produzida para a extração das sementes, né, para a produção de óleo, produção de biocombustível, a torta que é o bagaço da semente do girassol, e a semente que é produzida em natura, né, para o mercado. Então, os principais produtos, né, os que são mais rentáveis para a produção do girassol é a extração do óleo, que ela ocupa ali entre 80% e 90% da produção. Tem a torta, que vem aí da extração do óleo, né, o bagaço da semente, que serve para alimentação animal e ocupa entre 35% e 40% do material para a produção de girassol no mercado. E entre 10% e 15% estão as sementes in natura. Então, visando que o óleo do girassol ele tem uma importância econômica muito grande, principalmente ao fato de que, através dele, é possível ter outros produtos. Então, temos derivados do óleo do girassol, como o biocombustível, né, que vem sendo valorizado
e tem um foco grande para a produção para o mercado, agora que está em alta essa questão de biocombustível. Também produção de fármacos, produção de cosméticos como óleo para pele, óleo para o cabelo, a produção de alimentos, né, o óleo para alimentação que a gente encontra no mercado, esses são derivados e temos o subproduto devido à extração do óleo, tem-se o subproduto que é a torta de girassol, né, que ali é o bagaço das sementes. Então, esses são os produtos que advindo do óleo do girassol. Então, aqui temos um termômetro mundial do girassol no país. Então, segundo a FAO, ali em 2021, tem-se um gradiente de maior produtor para regiões que não produzem nada de girassol. Então, essa região aqui, né, tem ali a Rússia, a Holanda, como um dos grandes produtores. O Brasil ele ainda não tem um destaque, mas está se encaminhando para isso. Então, aqui temos o ranking da produtividade mundial, onde a Ucrânia se encontra em primeiro lugar, né, com 16 milhões de toneladas ali produzidas em 2022, e seguido da Rússia, Argentina, China, Romênia. Então são regiões bastante produtoras do girassol, principalmente para a extração do óleo. E o Brasil ele se encontra ali no 31ª colocação, bem abaixo das 10 primeiras, né, que produzem bastante. Então o Brasil ele apresenta só produziu cerca de 64 mil toneladas no ano de 2022. No entanto, a produção e a variação anual do produto que vimos no Brasil de 2022 e 2023, observa-se que dentre, né, os produtos agrícolas bastante produzidos, o girassol ele teve uma crescente, onde em 2022 foi ali cerca de 60 mil para 64 mil toneladas de girassol produzido, da semente produzida. E em 2023 passou-se a 80 mil toneladas, e isso levou a um acréscimo muito interessante para a cultura, né, de 34,6%. É positivo. Então, no Brasil, essa questão está sendo muito devido à utilização do girassol, da semente do girassol, do óleo do girassol, para a produção de biocombustível. Aqui, quanto aos suprimentos mundial de óleo vegetal, né, que temos óleos que usamos de cozinha, dentre outras utilidades, ali de 2021 e 2022 até 2023, a gente tem esses índices, onde mostra que sempre o óleo de dendê ele é um dos mais produzidos no mundo, seguido do soja, o óleo de colza, que é muito utilizado para alimentação animal, e o óleo de girassol. No estoque inicial, o óleo do girassol ele teve uma queda, principalmente aí durante a pandemia, que procederam dessas datas. Teve a questão da produção, que voltou a crescer ali em 2022 e 2023. A oferta no mercado também teve-se uma oferta maior para esses anos devido à maior produção. Em questão da exportação, o girassol ele teve uma queda, né,
ainda referente ali a 2020, o consumo do óleo do girassol também meio que permaneceu estável e seu estoque final teve um aumento se comparado a 2020. Então, após ter falado sobre a questão econômica do girassol, vamos entrar no banco ativo de germoplasma. Então, o girassol ele é principalmente conservado, perdão, conservação de semente a longo prazo, que essas sementes elas são conservadas em condições de baixa temperatura, cerca ali de menos 18 graus, e baixa umidade para garantir a viabilidade por décadas. Então, essa é a principal forma para os bancos de germoplasma. E também tem a conservação ativa, que são aquelas sementes que ficam mais facilmente disponibilizadas para disponibilizar para pesquisadores e para uso dos melhoristas. E também tem a conservação ex situ, que é aquela conservação em campo, né, onde algumas variedades de girassol são cultivadas em campos experimentais para pesquisas, para estudos genéticos e até mesmo para manter, né, um estoque de sementes. Então, em questão internacional, tem nos Estados Unidos o Sistema Nacional de Germoplasma Vegetal, o NPGS, que fica na USDA, o maior banco de germoplasma do gênero Elianthus. Então ele fica ali na Universidade de Iowa, na estação de introdução de plantas regionais. Tem como curadora Laura Marek, que além do girassol, ela também é responsável pela curadoria de brássicas, linho, cufea, eufórbia. Então ela fica responsável por essas culturas dentro do banco. Então tem cerca de 70 espécies, basicamente todas as espécies do gênero Elianthus. E dentre esse material, tem-se de 4 a 5 mil acessos de girassol. Então, esses acessos incluem a espécie, variedades domesticadas, né? Então, cultivares, e também algumas espécies silvestres. Então, nesse banco, a principal forma de conservação é por sementes a longo prazo, que é aquelas sementes que ficam em baixa temperatura, e também tem campos experimental. Além das sementes em baixa temperatura, também tem aquelas sementes que eu comentei que ficam de fácil acesso para melhoristas e para ser realizados trabalhos. Esse site aqui no Green Global, inclusive, é possível fazer reservas, entrar em contato para solicitar sementes. E o segundo maior, né, é o Vir, na Rússia. Fica localizado em São Petersburgo. O curadora é a Bracnina, que além do girassol também é responsável pelo vinho oleaginoso, pelo algodão, pelas oleaginosas do sul, mostarda, mamona. Então lá eles detêm de 24 espécies do gênero Elianthus, tendo 5 anuais e 16 perenes. E dentro desse material contido lá, cerca de 2.780 são acessos de girassol, que também é a mesma forma de cultivares, de variedades e também algumas espécies silvestres. Assim como o banco de germoplasma anterior,
eles também têm a sua maior concentração de conservação por sementes, né, a longo prazo e disponível para pesquisa e também em campos experimentais. Esse banco ele recebe esse nome, Vavilov, por conta de Nikolai Vavilov, que foi um agrônomo botânico que um grande pesquisador, né? Então ele foi ali nascido em 1870 e morreu em 1943 por fome na cadeia, porque ele foi preso por espionagem. E quanto ao Brasil, o Banco Ativo de Germoplasma do Girassol, ele fica na Embrapa Soja, localizada em Londrina, no Paraná. Tem como curador Cláudio Guilherme Portela de Carvalho e tem cerca aí de 247 acessos de girassol, dentre variedades, cultivares. Tem o campo experimental e também a conservação por sementes. Quando acessamos o portal Alelo, e vamos verificando a procedência das sementes também, muitas delas vêm lá da USDA, então que foram enviadas para o Brasil, né, para trabalhos, e também aí ficou como banco de germoplasma. Então, dentre os bags, né, existentes na Embrapa Soja, que tem o bag da soja, o bag do girassol e o bag da pupunha, o girassol tem uma fração bem pequena, né? A soja que é realmente o ponto principal de conservação na Embrapa Soja. Então esse aqui é um site que eu encontrei fazendo as buscas para ver a questão de distribuição do material do girassol no mundo. Então, esse site aqui ele mostra, né, a quantidade em diversos países europeus, França. Só que quando você vai acessar, eu tive uma certa dificuldade. Não sei se eu não soube manusear, sabe, não soube acessar direito esse site, mas ele mostra o número de acessos, né, no inventário nacional. Então, foram aqueles acessos que foram registrados. Então, quando você clica lá para verificar, tem de diversos lugares e não especifica diretamente os centros. Mas essa é uma informação que eu achei interessante e curiosa para que a gente consiga talvez explorar melhor depois. Quanto aos descritores internacionais, esse aqui foi baseado nos descritores da USDA. Então, tem os descritores químicos, de comentário que é observação no campo. Então, os químicos ele tem 9 caracteres, né, que são observados, e isso é pela porcentagem de óleo. Então, aqui descrito, né, o ácido araquidídico, e dentre outros, esse comentário que é a observação no campo, né, com os aspectos gerais. Tem descritores para doenças com 14 caracteres, então que descreve vetores e sintomas, crescimento que é relacionado à altura da planta, questão de pragas também, que aí é considerado a porcentagem por danos e o número de larvas, a questão molecular, né, que através das enzimas, a morfologia, que é através do fenótipo, que aí olha todos aqueles aspectos de coloração, tamanho, as características das folhas, do caule. Tem outros, né, que foi apresentado também nos caracteres, nos descritores da USDA. Então, por forma de imagem tida em campo, a fenologia, que é pelo crescimento dessas plantas, e a produção,
que em relação ao peso. Então, esses foram os principais caracteres que eu encontrei, né, tendo como referência a USDA, que é o maior, detém o maior banco de germoplasma de girassol. Então, aqui são algumas referências utilizadas. E finalizo e agradeço e estarei brevemente aí à disposição para algumas dúvidas após passar esse período cirúrgico. E ótima apresentação para vocês.